Então o conceito de pessoa está na construção do Japão. Então as maiores contribuições para a cultura humana é a ideia de pessoa. Bem, mas a ideia de pessoa não é meu tema, mas dignidade da pessoa sim. Porque dela que vai derivar a ideia de estado de solidariedade. O que é a dignidade da pessoa está consagrado no artigo 1º da Constituição. Dignidade da pessoa implica dois conceitos que por sua vez se implicam mutuamente. Dignidade implica dois conceitos. Quais são? Plenitude e reconhecimento. Então a primeira ideia que eu tenho de dignidade é que os gregos chamavam de eudaimonia, é a felicidade. É o aspecto subjetivo da dignidade. Então quando eu digo assim, eu quero fazer algo pela minha dignidade, vou dar um exemplo muito simples. Eu tinha uma cliente no meu escritório de advocacia, eu fui pedir pensão alimentícia pelos filhos, como nunca trabalhou durante anos, eu disse, olha, e o marido proibia de trabalhar, eu fui com um argumento jurídico que nós podíamos pedir uma pensão para ela também, já que a hipossuficiência dela foi gerada pela relação conjugal, em que o marido proibia ela de trabalhar. E ela me disse assim, doutor, eu prefiro ser manicure do que receber um centavo dele. É por isso que a dignidade não se assenta nos direitos. Vou falar isso mais adiante. Os direitos reconhecem a dignidade, mas os direitos não realizam a dignidade. O que realiza a dignidade são os deveres. Que, aliás, estamos trabalhando num próximo livro, que o título vai ser Dignidade da Pessoa Humana e Deveres Fundamentais. Porque a gente só fala em direitos hoje. Mas a dignidade passa pelos deveres. E os direitos só reconhecem essa dignidade que foi construída pelos deveres. Então, eu posso abrir mão, inclusive, de direitos, e direitos subjetivos e consagrados, como a prestação alimentícia, por exemplo, em nome da minha dignidade. Essa mulher quer dizer o seguinte, eu não quero mais depender de uma outra pessoa, porque isso é indigno. Isso é indigno. Por isso que se diz que um Estado não solidário, mas paternalista, em que sustenta pessoas sem trabalhar e sem dar nenhuma opção de trabalho a eles, e quando isso se maximiza em milhões e milhões de pessoas, essa é uma política pública que avilta a dignidade da pessoa. Avilta, porque transforma homens que eram conscientes e livres em escravos. Escravos do Estado e totalmente dependentes dele. E o voto, por sua vez, sufrágio universal, que é um direito-dever, totalmente comprometido. Por quê? Porque quem vai decidir o voto não é a consciência nem a liberdade, mas é o estômago. Isso os romanos já diziam. Por isso que o povo precisava de pão e circo. Precisava de bolsa e de futebol. Coisa melhor, não é? Um ano eleitoral, Copa do Mundo e bolsa para me sustentar sem eu trabalhar. Isso os romanos já ensinaram há 2000 anos atrás. De alguma forma, isso avilta a dignidade da pessoa. Porque a dignidade da pessoa passa pelos deveres também, não só pelos direitos. Então, essa é a primeira perspectiva. A dignidade implica felicidade. Significa isso. A capacidade de eu realizar meus fins últimos. Aquela vocação que toda pessoa humana tem para ser feliz. E um outro é o reconhecimento. Ou seja, essa capacidade que só o homem tem de ser feliz e de atingir fins últimos, passa pelo reconhecimento. Então vou dar um exemplo bem simples. A diferença entre o conceito de pessoa humana e o conceito de ser humano. Para os nazistas, nos campos de concentração, não existiam pessoas humanas, existiam seres humanos. Por quê? Porque quando eu reconheço, e é o Spemann, que é esse filósofo que eu acabei de citar, filósofo vivo, ele diz, quando eu reconheço que há uma personalidade, quando eu chamo alguém de pessoa, já é um nomen dignitatis. Na expressão pessoa existe um reconhecimento intrínseco da dignidade daquele ser que eu estou adjetivando de pessoa. Então pessoa é o nome dignitatis. Por isso que eu falei há pouco que pessoa humana não é pleonasmo, mas dignidade da pessoa sugere ser. Por quê? Porque pessoa é exatamente aquele ser que é digno, que tem uma dignidade que lhe é intrínseca. Então no apartheid, os negros não eram pessoa. Nos campos de concentração, os judeus não eram pessoas. Na escravidão, isso é um conceito jurídico, inclusive. Primeira coisa que acontece com o escravo, não estou falando nem o escravo da negritude, vamos lá para a escravidão romana e para a grega. O sujeito podia ser escravo por conta, por débito, né, por dívida. A primeira coisa que acontecia com ele era o quê?
a despersonalização. Permanecia um ente humano, um ser humano, mas sem personalidade. Perdia essa dignidade que lhe era intrínseca. Muito bem. Vamos então dar um pulo na história e vamos lá para a Segunda Guerra Mundial, já que eu estou falando nela. Segunda Guerra Mundial, essa história do reconhecimento veio muito à tona. Que a dignidade da pessoa, ou seja, a felicidade, passa pelo reconhecimento, pela vida social, pela vida em comunidade. Estava lendo outro dia que a Gestapo e as SS tinham o hábito de maltratar os prisioneiros, e esse hábito era um hábito que tinha um conteúdo didático e um fim muito claro. Qual era o conteúdo didático e qual era o fim muito claro? Não se identificar com o outro. Porque quanto mais aquele ser humano fosse aviltado, fedesse, era uma das práticas, não permitir que tomasse banho todo dia, que exalasse péssimo odor, tivesse ferido, tivesse faminto, tivesse uma dignidade realmente aviltada no corpo e na alma. Quanto mais isso ocorresse, era um ciclo vicioso, menos o carcereiro ia se identificar com ele. E quanto mais isso acontecesse, menos pessoa ele seria, e mais coisa ele seria. É a distinção entre algo e alguém. Quando eu despersonalizo um ser, eu o coisifico. Quando eu atribuo essa dignidade humana a um outro ser, eu personifico. Então, coisificação e personificação são conceitos antitéticos. Então, toda vez que eu tiro a personalidade de alguém, eu o coisifico. Entendido todos esses acontecimentos lúgubres que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, o Ocidente, a humanidade em si, que eu citei até o Japão, botou a mão na consciência e disse: olha, o nosso rumo estava errado. E qual era o rumo? Esse rumo era a perspectiva antropológica, ou seja, o conceito de ser humano. E a partir da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente então resolveu retomar o conceito de pessoa. Jacques Maritain e Emmanuel Mounier, no século XX, desde a década de 20, começaram a insistir no personalismo. E gritar para o mundo inteiro: gente, vai acontecer uma coisa terrível aí. O homem é uma pessoa, estão coisificando o homem. E o grande desserviço que o liberalismo, desserviço mesmo, que o liberalismo prestou à cultura humana, que foi a redução do homem ao individualismo, ao indivíduo. Então, qual é a antropologia de base do liberalismo que imperava até então? Era uma atrofia do ser humano, que era a redução do ser humano à mera individualidade. Daí vem uma teoria antropológica chamada individualismo, que vai reduzir o homem à sua mera individualidade. Não bastasse isso, aí vem o outro extremo. Tudo que é radical provoca uma reação quase sempre na mesma medida. Aí vem uma outra teoria negar a individualidade. Enquanto uma é o individualismo, a outra é o socialismo.